Você é a favor do socialismo ou do capitalismo? Na verdade, eu sou contra os dois. O capitalismo já deu o que tinha que dar, entrou em declínio. E o socialismo eu não acho que seja aplicável para a sociedade de hoje. Você é a favor do socialismo ou do capitalismo? Eu acho que, na realidade, quando você coloca o socialismo em prática, você acaba observando várias questões que não perpassam aquilo que estava na teoria, né? Porque, assim, o socialismo, como foi implantado na União Soviética, ele tendeu a se degradar justamente por causa disso. Porque se resumia a um regime totalitário, porque o povo não tinha liberdade e não havia democracia. Mas, assim, se você for comparar em relação ao capitalismo, e todas as outras questões, como a desigualdade social, os problemas relacionados com o excesso de desenvolvimento de grupos específicos, cartéis, oligarquias, então essa questão das corporações, né, e o domínio dos governos. Então eu acho que quando você faz esse comparativo do socialismo e do capitalismo, você perde no capitalismo essa questão ligada à nacionalidade. O socialismo ele é muito mais nacional, ele tem essas questões que levantam aquela moral do povo, né? Essa questão de você estar sempre fazendo as coisas em prol do desenvolvimento do Estado, mas assim, preocupado em dividir renda. Mas assim, não foi isso que a gente observou no socialismo que foi implantado na União Soviética, né? A gente observou questões que concentraram renda na mão de poucos, assim como o capitalismo faz atualmente. Mas assim, se fosse para comparar e dizer, se eu escolho uma sociedade capitalista ou uma sociedade socialista, eu prefiro a sociedade socialista. Eu acredito num socialismo democrático. Eu prefiro as forças que estão ligadas a questões que... essa questão do poder emanar do povo, essa questão de assembleia popular, de você dividir renda, de você não concentrar. Então, eu acredito ainda no socialismo. Apesar de que o socialismo, como ele foi implantado na União Soviética, como eu disse, não é o ideal. Eu espero, talvez, que surjam novas formas de governo ou novas formas de atuação econômica e política social que sejam diferentes do capitalismo e do socialismo, mas que mesclem aquilo que tem melhor dos dois, né? Eu falei um pouco da democracia, mas assim, nem a sociedade capitalista, como a gente tem aqui no Brasil, você não observa a democracia efetivamente, porque se não existe investimento público, de fato, aqui no Brasil, em educação, você não consegue criar uma visão do povo de forma a garantir uma certa democracia, porque assim, se o conhecimento fica na mão de poucos, concentrado na mão daqueles que têm o poder econômico, é muito difícil você trazer uma melhoria social em termos de desenvolvimento social, né? Então assim, resumindo, eu prefiro uma sociedade socialista, mas assim, nada contra o capitalismo como ele está, mas eu acho que poderia ter várias outras questões que trariam melhorias e trariam um desenvolvimento diferente daquilo que está sendo implantado hoje no Brasil e no mundo, tá bom? Hoje estou precisando comprar uma mochila, acho que eu vou comprar uma da Nike. Da Nike, querido? Por que não? Ah, você sabe que você comprando essa mochila da Nike, esses tênis de marca assim, você está contribuindo para a exploração de pessoas que são centralizadas em países como Indonésia, Camboja, China, Vietnã. E essas empresas que vendem essas marcas, essas mochilas de marca, elas encaminham as pessoas nesses lugares, elas procuram um lugar onde a mão de obra é mais barata. Sinceramente, é um sistema capitalista muito horrível, porque você pode observar, até hoje, você vê a mais-valia de Karl Marx, e ainda em pleno século XXI, você vê a mão de obra que é escrava. Então, por isso que eu defendo com esse ideia de socialismo, eu acho que, sinceramente, é um sistema mais justo e igualitário. Mais justo e igualitário, só se for na teoria, né? Na teoria até a democracia do Brasil funciona. Na União Soviética, por exemplo, que foi o país onde implantaram o socialismo, a população ela sofreu muito com a implantação do socialismo. Essa visão de país rico, farto e solidário, isso é só a imagem ideal do que seria o socialismo. Porque, na verdade, o socialismo foi uma verdadeira brutalidade. Mas eu acho assim, que se o sistema capitalista não tivesse falhas, as pessoas não iam pensar em outros, não iam ter nem outro tipo de sistema. E nem o socialismo iria crescer, se espalhar tão rápido assim. E acho que foi por volta de 1940 e 1950 que teve
duas grandes guerras, teve duas grandes guerras mundiais e teve também os regimes autoritários e os regimes fascistas. E nisso teve morte de milhões de pessoas e também teve muito desemprego. Além disso tudo, teve também a crise de 29, onde começou nos Estados Unidos, mas não chegou à União Soviética. Por quê? Porque nos Estados Unidos estava tendo esse regime capitalista. E na União Soviética era o regime socialista. E a União Soviética foi o único país que conseguiu se crescer, mesmo com essa grande depressão. Mas para conseguir esse crescimento todo, a União Soviética ela teve que passar por cima da sua própria população. Assim, teve no início logo a Guerra Civil, que devastou a cidade, né? Desmatou todos os campos e morreram mais de 15 milhões de pessoas. Os bolchevistas eles passaram a governar um país arruinado, isolado e faminto, até que implantaram o comunismo de guerra. Comunismo de guerra este, né, que implicou certa prosperidade, com um retorno limitado da economia de mercado, né, concessão aos camponeses e desnacionalização das empresas. Ou seja, isso deu merda, né? A única alternativa foi a implantação da nova política econômica, que impôs aos camponeses a coletivização das terras. Eram defendidas duas teorias em relação à neve. Uma de que os camponeses eles deveriam se aliar aos operários e eles deveriam ser conscientizados de que com a coletivização das terras dele, né, isso seria assim, algo bom, né? Tipo, com a coletivização das terras, os camponeses eles iriam enriquecer a sociedade rural, o que iria ajudar a ascender a indústria, o desenvolvimento industrial, e assim atender às necessidades dos camponeses por bem de consumo. Nesta proposta, tinha tudo para dar certo. Mas qual era o problema? O problema é que o socialismo ele ia se desenvolver de forma lenta. E na outra proposta, né, além de eles concordarem com essa aliança entre os operários e os camponeses, eles queriam um investimento pesado na indústria. E como eles iam investir pesado na indústria? Esse investimento, esses recursos, viriam do campo. Ou seja, eles iam ter que ter um período de acumulação socialista primitiva, entendeu? Que seria sustentado pelo camponês. O camponês ia pagar um tributo. Isso seria indispensável para a construção do socialismo. Então você acha que o quê? Qual foi a teoria que venceu? A primeira ou a segunda? Lógico que foi a segunda, porque a sociedade rural, né? Os camponeses eles eram vistos como uma sociedade rebelde. Então, a brutalidade começou a partir daí. Eles foram os mais explorados. E a partir desse momento começou a se ver a essência, né, da brutalidade do socialismo. Mas é claro que os camponeses não iam aceitar. Eles eram rebeldes, pois não estavam acostumados a tomar pau assim, digamos. Mas, e também a questão deles venderem os produtos deles a um preço fixo. Eles nunca tinham feito isso, eles sempre vendiam no preço que eles achavam bom para também ganhar uma renda, né, e ter direito de comprar as coisas que eles bem queriam. Aí agora com essa imposição do governo, eles teriam que vender a um preço fixo, pagar um tributo ao governo e dessa forma acabou. Mas aí que Stalin entra na história. Ele que melhorou tudo. Por quê? Porque ele fez com que a coisa se desenvolvesse, implantando a coletivização do campo e a industrialização acelerada. Também ele injetou nos russos a esperança e a autossuficiência. E além disso também ele deu início aos planos quinquenais e também deu prioridade à produção agrícola e industrial no país. Então foi aí que a União Soviética melhorou e fez com que ela se desenvolvesse mais rapidamente, em pouco tempo, né? Verdade, mas tudo isso porque eles queriam mudar a União Soviética do dia para a noite. Não estava nem ligando para o bem-estar da população, nem dos recursos naturais. Eles simplesmente queriam tirar as terras dos trabalhadores rurais e tornar as terras coletivas, onde todos poderiam trabalhar para alavancar a indústria. Só que os trabalhadores rurais não aceitaram isso. Porém, teve que intervir de uma forma mais drástica
que ocasionou a morte de muitos desses trabalhadores, e através também do partido, que meio que se infiltrou para trabalhar junto com esses trabalhadores. Dessa forma, ele conseguiu cercar, de certa forma, esses trabalhadores para que eles trabalhassem nessas terras coletivas. Esses trabalhadores também, antes de serem dominados, digamos assim, eles também quebraram todas as suas ferramentas de trabalho e mataram os animais. Foi um tempo de crise, no caso da produção agrícola, já que eles praticamente acabaram com tudo que eles tinham. E dessa forma ele conseguiu alavancar a indústria. Sim, mas apesar disso, a industrialização ela foi um sucesso em vários setores da economia, como por exemplo o desenvolvimento de indústria pesada, com fonte de energia, matéria-prima, teve também construção de grandes unidades como ferrovias, hidrelétricas, e ao final dos anos 30, a União Soviética ela foi uma economia industrial capaz de produzir caminhões de tanques de guerra, aviões, e tudo isso foi com seu próprio recurso. Porém, essas coisas só foram conseguidas à base do suor do trabalhador, que trabalhava praticamente de noite para conseguir bater as metas quinquenais. Sem falar, né, que nessa época a população rural ela estava faminta, os camponeses estavam passando fome. E o que o governo fez? O governo ele vendia trigo ao Ocidente para financiar construções de fábricas, de redes elétricas e de várias outras obras, né, grandiosas, além de importarem equipamentos técnicos especializados. Sim, mas o modelo de desenvolvimento soviético isso foi criado para industrializar o país e oferecer à população um padrão social mínimo. Mas infelizmente, para sustentar o modelo socialista, os trabalhadores, tanto rurais quanto industriais, tiveram que fazer imensos sacrifícios. Foi uma verdadeira desilusão. Não sei como Stalin tinha tanta popularidade nessa época. Deve ter sido alto investimento em propagandas. Não é bem assim, porque apesar do alto investimento em propagandas, as propagandas de Stalin, o governo de Stalin, eram bem clichêzinhas, tipo como estátuas, agradecimento em livros, bandeiras de crianças escrito "Obrigada, Stalin, pela nossa infância feliz". O que houve, na verdade, foi mudanças que a população pode ver e sentir como... porque, tipo, apesar dos bens de consumo serem poucos, a população tinha a saúde, educação, acesso ao trabalho, enfim, e a industrialização trouxe milhões de empregos. Por isso que não pode-se dizer que a popularidade de Stalin foi por causa das propagandas, né? Pois é, e esse sucesso que ele acabou de dizer, que realmente é perceptível, que é a oferta de milhões de empregos, benefícios sociais, que como a Carmen já disse, a educação, a habitação, as previdenciárias, e sem falar também que os valores culturais que eram oferecidos aos antigos camponeses, que agora já são assalariados nas indústrias, tudo isso fez de Stalin um ídolo, e a própria população ela defendeu o regime de seu próprio país. Mas aqueles que iam contra o regime, o terrorismo da polícia era certo para silenciar. Pois é. Na verdade, Stalin tinha meio que um complexo, ele era um pouquinho louco, porque a infância dele, na verdade, foi muito sofrida. Mas isso não justifica as barbaridades todas que ele cometeu, né? Já que ele perseguiu e matou muitas pessoas. Porém, também ele anistiou diversos camponeses, porém em troca no caso, ele queria que esses camponeses denunciassem seus parentes ou pessoas conhecidas que estavam contra o regime dele. Até dentro do partido, Stalin foi criticado pelos seus parceiros, já que ele cometia muitas barbaridades com a população. O partido também pensou até em substituir ele por Kirov. Mas Kirov ele foi assassinado, e isso foi mais um pretexto que Stalin usou para dizer que eram traidores dentro do seu próprio partido. E daí ele iniciou a repressão política de massa. Então, né, vários chefes de Estado e do partido, eles foram acusados de sabotagem e de espionagem, e foram acusados de tentar matar
Stalin e Lenin. E o incrível é que todos os acusados, eles confessaram os crimes, mas eles não cometeram esses crimes. Eles foram forçados a confessar, eles foram torturados até confessar os crimes. E, ao final, a maioria deles foram executados. E os que não foram executados não sobreviveram às prisões e aos campos. Campos? Sim, eram espécies de alojamentos como na Alemanha. Só que dessa vez, né, eles abrigavam antissoviéticos. Pois é, o terror estava implantado. Poderia ser pessoal trabalhador do campo, trabalhador das indústrias, até do próprio partido de Lenin, ou o contrário. Se fosse contra as ideologias dele, meu amigo, rodava. Não tinha essa. O cara não estava nem aí. Se o cara fosse contra a ideologia dele, poderia ser amigo dele ali ó, do lado, que ele estava voltando para descer. Sim, mas a população não tinha medo de Stalin, não era com medo dele. Na verdade, a população tinha medo do futuro. E a construção do socialismo gerou muitas dúvidas na população, se iria dar certo, se não ia. E assim, apesar de toda a situação de medo, de terror, de constrangimento, de insegurança, o terror que foi desenvolvido por Stalin, ele na verdade trouxe um sentimento de tranquilizante para a população. Por quê? Porque ele eliminou aquelas pessoas que ameaçavam, na verdade, aquela sociedade. Certamente, mas um fato é verdade. A população soviética ela é alienada por Stalin. Nem mesmo os que foram presos e mortos admitiam que a culpa do que estava acontecendo era de Stalin. Dessa forma, o modelo soviético foi quase que um totalitarismo. Eu acredito que não, sabe por quê? Porque, segundo o Robesbal, o governo não exercia controle de mente e também eles não faziam conversão de pensamentos, apesar de aterrorizar e despolitizar toda a população. E as propagandas e o terror não bastam para que milhões de pessoas admirassem Stalin dentro e fora do território soviético. Mas sabe-se que nessa onda, 1 milhão de pessoas foram fuziladas, 6 milhões de cantoneses se prejudicaram com a coletivização e 12 milhões sucumbiram nos campos de batalha. Enfim, quase 1 milhão de pessoas foram prejudicadas pelo terror stalinista. Aí o que deu o socialismo que vocês tanto pregam? Não, mas na verdade não tem nada mais uma coisa com a outra. Na verdade, quem reformou o socialismo foi Stalin. E o socialismo que eu conheci nos livros é muito diferente da União Soviética. Pois é, né? Olha o exemplo. Não vale a pena criticar o capitalismo, querendo saber qual foi o mais opressivo, já que ambos os sistemas são opressores. Né? Mas eu continuo achando que não. Eu acho que o capitalismo ele matou e continua matando muitas pessoas até hoje. Agora chega de conversa, chega desse assunto, né? Que eu já tô cansado da cabeça. Vamos sair desse colégio, comer uma coisa. Agora eu acho assim, Gisele, se você continuar com esse pensamento de comprar essa mochila da Nike, eu acho que você vai continuar contribuindo com tudo que a gente falou aqui. Posso rever sobre outras marcas, né? Tem outras marcas decentes por aí. A marca, Gisele? Tá, tudo bem. Pronto. Mas é claro que os camponeses não iam aceitar essa brutalidade toda assim. Verdade. One flick like that. A miséria oprime a todos nós. De que a culpa eles nunca falam. O caos virou normal na rua e na TV.